Então, boa noite, pessoal. Oi, tô ouvindo. Obrigado, Schubert. Eu queria agradecer a presença de vocês, né, a prática de vocês. A gente sabe que a vida é cheia de contratempos, né? Cheia de intercorrências. E no meio dessa loucura toda, de toda a confusão, a gente arrumar um tempinho de 30, 35 minutos para sentar, fazer um zazen e ler alguma coisa para marcar o nosso corpo, a nossa mente de uma outra maneira, né? E a gente vai continuar lendo o nosso livro, o Shodoka. Sempre gosto de mostrar, né? Shodoka, o canto do Satori imediato. O texto sagrado essencial do Zen, de um monge chinês chamado de Ryoka Daishi, né? Que foi aluno de Daikai No. O texto de hoje, ele se encontra na página 30, ou melhor, na página 116, é o verso 30. E o título do verso é Poder do Karma e o Poder dos Votos. É muito profundo o que está aqui, né? É muito lindo o que está aqui. Há coisas que você precisa parar e refletir um pouco mais para que você entenda. Mas não vai entender com a intelecção, né? Não vai entender com esse raciocínio cartesiano. Procure entender no nível mais profundo, no nível da experiência. Pois bem, Ryoka Daishi escreveu: temos de viver muitas vezes e muitas vezes morrer. Vida e morte se sucedem continuamente na eternidade. Este é o verso. Os comentários do verso. Deshimaru Sensei escreve: um poema muito importante. A primeira vez que eu li, fiquei impressionado. Esse problema da vida e da morte não se relaciona com a reencarnação, segundo a filosofia indiana. Muitos budistas também gostam de falar sobre a reencarnação. A ideia da reencarnação parece ter nascido do medo que nós temos de morrer. Para onde vamos depois da morte? Esperamos viver permanentemente, eternamente. A verdade é que não podemos negar nada ou afirmar nada quanto a isso. O zazen é a experiência da morte. O zazen consiste em entrar no próprio caixão. Aqui e agora, no zazen, está a morte, está o nirvana. Nós respiramos, mas estamos mortos. O nosso ego quer viver e depois ir para o céu. Mas o zazen
é o abandono do ego. Portanto, uma forma de morte, zazen, é a experiência dessa morte. A vida, o nascimento e a morte são como um oceano. Olha que lindo. A vida, o nascimento e a morte são como um oceano. Todos os homens se banham nesse oceano e sofrem. Nós temos de entrar nesse oceano de vida e de morte. Todos devemos morrer. Mas sempre nos perguntamos: por que temos de viver nesse mundo? Por que depois temos que morrer? Ninguém escapa dessas questões. Diante dessas questões, há duas atitudes possíveis: deixar-se cair nas águas ou mergulhar. Deixar-se cair nas águas significa que é a força do karma. Mergulhar significa o poder dos votos. Cair no oceano da vida e da morte ou mergulhar são também religião. Cair na água é sinal de medo. Mergulhar significa que conseguimos superar esse medo. Olha que sutil. Cair na água é sinal de medo. Mergulhar significa que conseguimos superar esse medo. Porém, certas religiões individualistas têm medo da vida e têm medo da morte. O homem dessas religiões compreende que ele deve entrar nesse oceano, oceano de vida e morte, né? Mas ele quer viver sozinho. Ele sabe nadar, mas tem medo de mergulhar, de ser levado pelas águas. Ele nada, mas não pode ajudar os outros. E apenas pode dizer aos outros: vocês devem nadar como eu nado. Vocês devem movimentar os braços e as pernas como eu faço. Não sorver a taça. Mas para eles é difícil. Eles compreendem, mas bebem a taça de vez em quando. Outras religiões ensinam como mergulhar na água para ajudar os outros, como os bodhisattvas.
os bodhisattvas ficam na água durante toda a sua vida. Ficam na água para ajudar os outros. Os bodhisattvas mergulharam e a morte não o assustam. Que lindo, né? Os bodhisattvas ficam na água durante todas as suas vidas. Para ajudar os outros. Eles mergulham e a morte não os assusta. O oceano da vida e da morte é a verdadeira piscina do Bodhisattva. Está escrito em um sutra: a vida e a morte representam a floresta do Bodhisattva. Seu terreno de luta. Cair na água pela força do seu karma ou saltar na água pela força de seus votos. São duas coisas distintas. Isso é muito forte. Ou você renasce pela força do karma, que o traz, e você praticamente só obedece às suas tendências, ou há o poder dos votos. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Como toda verdade, ela pode tornar-se veneno ou remédio. Nós devemos viver muitas vezes e morrer muitas vezes. A verdadeira reencarnação acontece nessa vida. Aqui e agora, vida e morte estão presentes. Esse é o comentário dos simples versos, que tem apenas 4 linhas pequenas. E eu estava pensando, né? Como o voto, o recebimento dos preceitos, a prática correta, tem o poder de frear a corrente kármica. Aquela força que sempre nos puxa para um lado da correnteza. Na cerimônia dos preceitos se fala que os preceitos purificam a nossa vida. Os textos dizem que a prática, os votos, mudam o curso, o percurso da nossa vida, do nosso karma. No Parinirvana Sutra, o Buda diz: os preceitos são o local onde reside a equanimidade. Há uma grande questão aqui. O motivo de renascer é o karma ou são os votos de libertar todos os seres? Muitas pessoas têm medo da morte. Vê a morte como uma inimiga. Outras pessoas vê a morte como uma passagem.
A verdade é, a maioria que tem medo da morte é porque não sabe viver. Porque é impossível que a gente consiga viver algo que não está aqui dentro. E dependendo do que esteja aqui dentro, é melhor ter medo de morrer. Mas não adianta ter medo de morrer. Você precisa viver com sabedoria. E viver com sabedoria não quer dizer abandonar tudo e todos. Viver com sabedoria significa ter o Dharma presente na sua vida. Ver com os olhos dos Budas. É uma das coisas que esse livro mais nos ensina. É que quando nós estamos em zazen, o nosso ego cai, o nosso personagem cai. O ego não serve de nada. E é mais fácil desse próprio ego, no canto dele, a gente encontrar o sistema cósmico. E se sentir integrado com tudo que existe. Não há morte. Aliás, o Zen gosta muito de dizer, não nascido, não morto. Apesar dessas palavras, eu queria acabar hoje com uma frase de uma música. Uma música chamada de Ilusão Cracolândia. Nessa música tem a seguinte frase: um barco sem direção, o mar leva para a rocha. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.